Pessoal, agora nesse último vídeo nós fazemos a revisão desse conteúdo em torno de algumas questões que apareceram ali nas estaduais paulistas, né? Começando aqui com essa questão da FUVEST de 2021, desculpa, já bati o olho ali na data no meio do enunciado, então, da FUVEST de 2021. A questão começa dizendo: a cabanagem foi uma revolta social ocorrida no norte do Brasil entre 1835 e 1840 e se insere em um contexto frequentemente chamado de período regencial. Então aqui ele só contextualiza pra gente de qual é a revolta que ele está falando. Trata-se de uma revolta que, junto a outras do mesmo período, indica o impacto no Brasil de conflitos de fronteira com os países hispânicos recém-formados na América. Olha, a cabanagem não acontece por conta dos conflitos com países da antiga América Espanhola. Não foi isso que gera, até porque está ali no Pará, não tem essa fronteira tão forte. A expansão de interesses imperialistas franceses e alemães em meio à geopolítica da Segunda Revolução Industrial. Então a gente também não tem franceses e alemães interessados nesse território, não é por conta disso que a revolta ocorre. A capacidade negociadora das elites imperiais em evitar que questões regionais desembocassem em conflitos armados. Se eles tivessem essa capacidade, a cabanagem não teria ocorrido, né? Ao contrário, as elites imperiais não conseguiram evitar que esses conflitos regionais virassem conflitos armados. A persistência no contexto nacional de disputas entre jesuítas e governantes em torno da exploração do trabalho escravo. Essa disputa, ela não existia, né? Não havia uma crítica direta da igreja em torno da exploração do trabalho escravo. O caráter violento e socialmente excludente do processo de formação do Estado Nacional Brasileiro. Exatamente, porque grande parte da população daquelas regiões, elas estavam excluídas da participação política, elas estavam excluídas da participação mesmo da própria formação do território, né? Não puderam colocar e expressar as suas opiniões e viviam em condições econômicas bastante problemáticas. Então, a alternativa correta aí nessa questão, a alternativa aí. Nossa segunda questão aí é uma questão da Unesp de 2021. Vamos para ela. O enunciado da questão começa ali com um artigo, e se a gente for aqui para a legenda, né, a gente já via que era de uma lei promovida em 7 de novembro de 1831. Então, vamos ler os artigos que eles trazem. Todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres. Ou seja, é um artigo, uma lei que está falando sobre escravos que não poderiam mais chegar no Brasil, vindos diretamente da África, e caso entrassem, seriam livres, né? Porque está havendo uma proibição dessa entrada de escravizados. Artigo 2º, os importadores de escravos no Brasil incorrerão na pena corporal do artigo 179 do Código Criminal, imposta ao que se reduzem à escravidão pessoas livres. Então ele traz também uma punição para aqueles que importarem escravizados no Brasil. O comando da questão fala que essa é a lei de 7 de novembro de 1831, também conhecida como a Lei Feijó. É aquela primeira lei de proibição do tráfico de escravizados no Brasil, que vai ser feita pelo ministro da Justiça, Padre Feijó. Tá? E o enunciado é só isso. Então ele pede para a gente analisar as alternativas a partir desta lei. Vai ser uma lei que proporcionou a imediata superação da escravidão no Brasil? Não tem uma imediata superação da escravidão, uma vez que a escravidão se mantém no Brasil até o final do século XIX. Teve efeito reduzido, pois o tráfico internacional de escravos e a entrada de mão de obra interna, mão de obra africana no território brasileiro, persistiram nos governos sucessivos do país até a metade do século XIX. Sim, o efeito dela foi pequeno, não dá para dizer que foi completamente nulo, mas ele foi muito pequeno, porque continuou havendo tráfico de escravizados, pelo menos ali até 1850, quando efetivamente a gente vai ter uma proibição. Para olhar as outras alternativas, foi promulgado por pressão da coroa inglesa, que determinou que navios britânicos apreendessem todas as embarcações suspeitas de tráfico de escravizados. Isso aqui é algo que a gente ainda vai ver,
mas aconteceu em 1845, não tem uma relação com a Lei Feijó. Proibiu a escravidão no Brasil? Não, a escravidão no Brasil não é proibida até 1888, então esta lei não proíbe a escravidão no Brasil. Resultou da guinada ocorrida no período regencial, quando o Brasil assumiu diretrizes liberais e ilustradas na condução da política econômica e no reconhecimento dos direitos humanos. Nem há diretrizes ilustradas durante o período regencial, um período que está massacrando a população aí, nem há reconhecimento de direitos humanos no século XIX, né? Essa aqui é uma política do século XX. Pessoal, a nossa última questão aí de revisão, uma questão também da Unesp 2010, vamos lê-la. Entre as várias rebeliões ocorridas no período regencial, destaca-se a chamada Guerra dos Farrapos, iniciada em 1835. Esse conflito, então, ele chama atenção, um enunciado muito curtinho, né, sobre a Guerra dos Farrapos, Guerra Farroupilha seria a mesma coisa. Sobre essa guerra, sobre esse conflito, vamos ler as alternativas. Prosseguiu até a metade da década seguinte, quando o governo do Segundo Império aumentou os impostos de importação dos produtos bovinos argentinos e anistiou os revoltosos. Até a metade da década seguinte, até 1845, e ele termina efetivamente naqueles acordos que a gente falou, quando o governo aceita aumentar os impostos dos produtos argentinos, que era um problema para o Rio Grande do Sul, e também permite a anistia àqueles que fizeram a revolta. Essa alternativa está correta. Mas vamos dar uma olhada no erro que está nas demais alternativas. Demonstra que as disputas comerciais entre Brasil e Argentina se iniciaram logo depois da independência e desde então se agravaram até atingir a atual rivalidade entre os dois países. Não é uma disputa comercial entre Brasil e Argentina. A gente tem ali uma crise só do Rio Grande do Sul, que está ali com problema com a maneira como o governo brasileiro vem tratando os produtos do Rio Grande do Sul e os produtos argentinos. Permitiu a adoção de um regime federalista no Brasil? Não permitiu. Nós não vamos ter um regime federalista por conta da Guerra dos Farrapos. De novo, o federalismo seria esse regime onde os estados, as províncias, passavam a ter muita autonomia. Isso não acontece após a guerra. Nós temos um governo monárquico que continua utilizando ali de poder moderador. Revela a impossibilidade de estabelecer relações políticas e diplomáticas na América Latina após a independência política e durante o período de formação dos Estados Nacionais. Ora, o conflito é interno do Brasil. Ele não é um conflito que mostra que é impossível haver relações políticas entre o Brasil e outros estados latino-americanos. Ao contrário, essas relações vão acontecer o tempo todo depois da formação dos estados nacionais, depois das independências. Impediu a continuação do projeto regencial e levou à aceitação de outra exigência dos participantes da revolta, a antecipação da maioridade do futuro imperador Pedro II. Isso não era uma exigência dos participantes da revolta, né? Eles não falavam nessa maioridade. Então, essa alternativa também está errada. Pessoal, sempre lembrando que se tiver alguma questão que vocês queiram que eu dê uma olhada, que vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar, seja aí pelo chat, seja pelo Moodle, pelo e-mail que está no curso. Então, fiquem à vontade para mandar quando vocês quiserem. Um abraço!